Eu vou fazer a primeira pergunta. A Geice, galera, ela não canta muito no tom, só de vez em quando que ela acerta e de vez em quando ela não acerta, mas isso tem muito a ver, eu não sei se é exatamente isso, mas eu acredito que tem muito a ver com a referência da nossa infância. Então eu cresci numa família toda de músico, então por conta disso ficou bem mais fácil. Como todo mundo é musicista na minha casa, eu cresci com referência de pessoas cantando afinado, cantando em outros tons, e na sua casa eu creio que ninguém é desafinado, né, Geice? Eu vejo sua mãe cantando, o Gesiel cantando também, eu nunca vi o Eliel cantando, nem a Gisele também, mas... A Gisele acho que ninguém nunca viu. Ah, então acho que ela nunca cantou. Mas e aí, o que você acha sobre essa questão? Você acha que na sua família todo mundo é afinado ou não? Seu pai também, eu não lembro se ele era afinado ou não. Olha, eu acredito que eu sou igual todo mundo na minha família, porque assim, às vezes você ouve a minha mãe cantando, mas você vê que às vezes ela dá uma saída, dá uma perdida no tom, e aí pra voltar demora. Meu pai era assim também, o Eliel eu não sei, porque eu nunca ouvi ele cantar. Acho que o mais afinado ali é o Gesiel, que ele é pastor, ele canta, né, os hinos da harpa lá, então acho que ele meio que foi forçado a aprender a tocar de ouvido e cantar no tom. Mas eu acho que todo mundo é meio assim, meio mais ou menos. Mas na sua família, você teve influência de músicos no começo ou não? Tipo, fora da sua família que eu tô falando do seu pai e dos seus irmãos, da sua mãe. Tem alguém que influenciou vocês? Você tem pessoas na família que são músicos? Não que eu me lembre. Na minha família, acredito que não. Só o Gessé, né? O único que é músico. Ah, sim, o Gessé. É que eu não tenho muito contato assim, então... Você não sabe. Só ele mesmo. Entendi. E por conta disso, você acredita... Você chegou a ter aula de música primeiro na escola? Na escola? Como assim? Musicalização, essas aulas de música, você chegou a ter na escola ou não? Não. Não. Foi só curso mesmo, com professores. Ah, tá. Então, o que você acha, tipo assim, que atrapalhou de você cantar fora do tom? Não é que a Geice canta fora do tom o tempo todo, galera. Mas às vezes ela tá cantando aqui um hino, ou eu começo a cantar alguma música, ela quer pegar pra cantar, só que ela muda o tom pro tom da voz dela. Só que isso é um problema, porque ela fica mudando e ela não consegue entrar exatamente na mesma voz. E uma coisa também que eu percebo é que você tem dificuldade quando você está cantando. Se eu faço segunda voz, você acaba entrando na minha voz. Uhum. E sua mãe também, inclusive, eu te falei esses dias. Ela estava cantando, falei, olha que bonitinho. Ela consegue ouvir a primeira e a segunda voz e cantar a primeira voz. Depois, quando eu vi, ela já estava cantando a segunda voz. Qual que foi a sua pergunta? Sobre isso mesmo, sobre a interferência. Você acha que isso é um problema? Já começou com a sua família esse problema, tipo, pelo fato de ninguém cantar? E o que você acha que causou isso em todo mundo? Porque todo mundo da sua família, às vezes, não cantam bem ou não consegue firmar na mesma voz. Eu acredito que, primeiramente, foi essa questão da referência mesmo. Né? Porque a gente não tem referência de uma pessoa assim em casa cantando afinado igual é na sua casa, que a sua mãe já acorda assoviando no tom, é uma coisa muito incrível. E todo mundo começava a cantar e já dividia a voz, já fazia terceira, já fazia um monte de coisa. E na minha casa nunca teve isso, eu acredito que nem dos meus pais, então não teve essa referência na família. Mesmo assim, na igreja, a gente acaba aprendendo a cantar um pouco melhor na igreja, né? Porque todo mundo canta nos seus grupos. Eu até fazia solo, lembra? Lembro. Então, assim, quando eu estava mais envolvida nessa parte do louvor, eu acredito que eu conseguia manter mais, sabe? Porque eu focava em estudar isso. Mas depois que eu me afastei dessa questão de louvor, eu acredito que eu até perdi um pouco essa capacidade. Então você acha que seria possível, se você estivesse treinando até hoje, cantando na igreja, seria possível você ter desenvolvido? Inclusive você disse que já estava desenvolvendo antes, e aí por conta de ter parado de cantar, de fazer essas coisas, você deixou de evoluir, na verdade retrocedeu um pouco. Mas então você acredita que se estudar, se estiver sempre praticando na igreja, sendo forçado a fazer solo e outras pessoas mudando de voz perto de você, é possível sim aprender a cantar e segurar no tom, ter o ouvido um pouco melhor? Eu acredito que sim, justamente por isso. Quando você sempre... Logo que a gente casou, a gente tinha um sério problema, né?
porque a gente casou e a gente foi morar com os pais do Kia, né? E como eu falei, a Circe, ela já acorda cantando. E aí depois chegava o irmão Juraci, chegava você, o seu irmão, e todo mundo cantando, e eu ficava tipo assim, eu não vou me arriscar nisso aí, não. Então, logo que a gente veio morar sozinho, foi quando eu comecei a cantar um pouquinho mais aqui em casa, e você começava a cantar do mesmo jeito que ela na sua família, você vinha fazer a divisão de voz. E aí eu tinha muito esse problema, e aí, então eu acabei parando um pouco de cantar, porque eu sabia que eu não ia conseguir quando você cantasse junto. Mas aí depois eu resolvi voltar, só que focar e prestar atenção justamente nisso. Falar, não, eu preciso prestar atenção no quando é que eu perco a voz, perco a tonalidade, para eu conseguir cantar certo. Senão eu não vou conseguir cantar nem em casa mais. Então foi quando eu me empenhei mais em aprender a cantar e segurar mesmo a tonalidade. Depois que eu acabei parando também, desencanando nisso, que eu acho que eu retrocedi. Então, eu acho que foi muito essa questão de parar de estudar mesmo, a questão de tocar, de cantar assim, de ouvido. Legal, então, como você disse aí, tem muito a ver com cantar. Quando a gente canta no tom original, no tom sem desafinar, sem sair fora do tom, isso quer dizer que você tem um ouvido bom. As pessoas que conseguem cantar no tom mesmo com outras pessoas dividindo voz, principalmente quem canta no coral ou quem canta no vocal de uma igreja, é legal porque tá tendo que se forçar a melhorar o ouvido. Porque, por exemplo, uma pessoa que só canta normalmente uma música sem conseguir desenvolver, essa pessoa não tem ouvido bom. Não consigo ver, gente. A pessoa não consegue se desenvolver. Isso quer dizer o quê? Essa pessoa não consegue se desenvolver justamente pelo fato de estar sempre cantando no conforto dela, no tom que quer, no tom que consegue, mas quando tem outras pessoas cantando junto, isso força essa pessoa a ter o ouvido, desenvolver o ouvido e melhorar cada vez mais. Então já quero aproveitar aqui e já quebrar o primeiro mito, que algumas pessoas acreditam que para aprender a tocar de ouvido, você já tem que nascer com ouvido bom. Que isso acaba sendo, de certa forma, um dom ou um talento. Mas, como a Geice acabou de falar aqui, ela tinha dificuldade em poder cantar, mas mesmo assim, ela se desenvolvendo, ela treinando, ela conseguiu melhorar. Então, você acredita que realmente isso que eu estou falando é uma questão certa ou não? Que então, você, na pele mesmo, conseguiu no seu ouvido perceber que era possível desenvolver? Sim, eu acredito justamente porque se eu pegar para cantar certo, igual quando você começa... Lembra que você falava, eu vou cantar, e aí você tenta segurar. Então, eu conseguia, né? Então, assim, é uma questão de treino. Se eu pegar para treinar mesmo, eu acredito que eu consigo, assim como qualquer outra pessoa. Sim, um exemplo disso também que eu acho bem legal é o exemplo que eu via antes, que a gente fazia... na igreja sempre tinha isso, eu achava bem legal, bem incrível, que eu lembro que na igreja o pessoal fazia uma coisa que, tipo, desenvolvia, principalmente o grupo dos adolescentes. Antigamente tinha o grupo dos jovens, tinha um vocal super bonito, super top, todo mundo dividia a voz, só que tinha muita gente lá, os meninos dos adolescentes, que não sabia, porque eles eram muito novos. E eu lembro que um monte de gente começou a montar esse grupo de vocal para os adolescentes. Eles começaram a treinar, e você viu o tanto deles que conseguiu se desenvolver e aprender a dividir voz, porque até então ninguém deles sabiam cantar, dividir voz, e alguns tinham dificuldade até de manter a própria voz, só que lá eles faziam um trabalho tão legal, tão incrível, que eles dividiam, você lembra, era grupo tipo ou dupla, ou 3 ou 4 pessoas em cada voz, e eles separavam para essas pessoas conseguirem cantar. E colocava sempre uma pessoa que entendia um pouco mais de voz para cantar perto dela e ela imitar. No caso, você consegue também imitar. Quando eu canto a segunda voz ou terceira voz, você consegue imitar, igual um papagaio, mas consegue. Exatamente. E uma coisa que aconteceu que foi bem legal sobre essa questão de imitar, não sei se você lembra que uma vez eles compraram um arranjo de voz. Sim. Com todas as aberturas. Então, assim, eles não tinham o conhecimento de fazer todos os tipos de abertura de voz. Eles compraram um arranjo de um coral, se eu não me engano. Não sei se foi do Kemuel, não lembro. Mas eles compraram e aí vinha várias vozes, várias pessoas cantando em vozes diferentes. E aí eles distribuíram entre os adolescentes e cada um ficava ouvindo aquela voz. Para aprender, né? E aprendia na imitação, né? Então, eles conseguiam cantar ouvindo aquelas vozes diferentes mesmo. Então, sim, realmente, isso que você falou é muito verdade. Então, isso quer dizer que agora a gente já
acabou de desvendar um mito que algumas pessoas acreditam que tem que nascer sabendo cantar ou tem que ter dom que não é possível desenvolver. E agora, além disso, da gente conseguir desmistificar isso, a gente conseguiu até descobrir qual que é o caminho para começar a melhorar o ouvido. E no canto, aqui a gente está usando o exemplo do canto, mas é assim que a gente inicia. Ah, mas eu quero tocar teclado, violão, sei lá, independente do instrumento, eu quero aprender a tocar de ouvido, mas eu não consigo tocar de ouvido. O que tem a ver o cantar com o tocar? Tem tudo a ver, porque esse exemplo que a gente está dando aqui conversando tem muito a ver com quem quer tocar de ouvido. Por quê? Vai começar por um ponto de partida. Qual é o ponto de partida? Pela imitação, para depois tentar fazer isso de ouvido sozinho. Então, na igreja, o pessoal comprava esses arranjos ou gravava o áudio e eles ficavam ouvindo até aprender a dividir voz. E isso quer dizer que quando elas aprendem a dividir voz e conseguem cantar perto de outra pessoa cantando outra coisa, isso quer dizer que o ouvido delas já está mais treinado e elas conseguem cantar melhor. E no instrumento é a mesma coisa. Eu acredito que para quem quer aprender a tocar de ouvido, tem que começar pela imitação antes de tentar ter ouvido bom. Por quê? O ouvido da gente nunca vai levar a gente por um caminho que você não conhece. Então, o que tem que fazer? Como que tem que pensar nessa questão? Antes de tentar aprender a tocar de ouvido, eu sempre sugiro as pessoas aprender a tocar músicas por imitação. O que seria imitação? Por exemplo, pegar uma videoaula na internet e ficar imitando exatamente o que eu estou fazendo para poder aprender, ou lendo uma cifra, lendo uma tablatura, uma partitura. Então, se parar para pensar, o caminho correto, tipo assim, o natural, é a gente aprender a tocar muitos hinos, muitas músicas, até ter a capacidade de conseguir analisar essas músicas e entender exatamente quais são os caminhos. Às vezes, quando a gente toca, por exemplo, se você analisar 10 músicas no tom de Dó maior, você vai ver que 9 tem a mesma sequência de acordes, ou vai ter as mesmas notas. Às vezes só inverte a sequência, mas as mesmas notas acontecem ali. E para você conseguir ter essa capacidade de entender exatamente tudo o que está acontecendo dentro dessa música e acostumar com todas essas notas do campo harmônico, você precisa ter tocado muitas músicas no mesmo tom. E cada música que a gente toca está num tom diferente. Então isso quer dizer que a gente precisa ter muita experiência e tocar muitas músicas, independente de como você vai aprender. Então eu acredito que o caminho natural é a imitação antes de conseguir aprender a tocar de ouvido. Aprender a tocar muitas músicas com cifra, partitura ou tablatura ou imitação. E por último, aprender a tocar de ouvido. Não quer dizer que não pode começar a aprender a tocar de ouvido antes de tudo isso. Tipo, já no começo com tudo junto. É possível sim, existe estudo e tudo mais. Mas eu acho que a forma mais natural que normalmente as pessoas acabam usando acaba sendo essa forma e essa técnica. Concorda? Concordo, e na verdade eu tô aqui lembrando de uma situação, você falou sobre aprender tudo junto. Eu acho que do jeito que você ensina, você acaba automaticamente ensinando junto. Por quê? Eu tô lembrando aqui, o primeiro hino que eu aprendi a tocar com você foi o Ressuscita-me da Aline Barros, lembra? Não lembro que era esse não, mas eu lembro que a gente tocava, só não sabia que era o primeiro. Então, e o que ele não ensina, ele não começa ensinando por partitura, ele começa por cifra. Então, como que eu sabia qual era o momento de trocar o acorde? De ouvido, Era né? justamente de ouvido. Então, você me ensinou que eu tinha que cantar junto, então isso já me ajudava na afinação. E também no ouvido, porque assim, eu sabia que quando eu batia um acorde que ficava totalmente fora do tom, eu sabia que já era hora de mudar. Então, acho que foi meio que junto, né? Sim, exatamente. Já acaba forçando para você conseguir estar usando o ouvido. Tanto para conseguir tocar e cantar, que de certa forma é o ouvido, a hora de trocar, porque na cifra, vocês sabem que cifra não tem tempo. Então, quando você sabe exatamente a hora de mudar. Então, desde o começo, isso foi bem legal que você falou. Desde o começo, a gente já começa aprendendo a tocar de ouvido. Mesmo olhando uma cifra. Por quê? Você tem as notas ali na sua frente, mas você não consegue ter exatamente, saber a hora que vai mudar essa nota. Principalmente essas cifras de internet, às vezes vem deslocado, vem fora da palavra onde tem que mudar. E você acaba tendo que usar o seu próprio ouvido para conseguir desenvolver e ter o melhor resultado. Então, isso realmente é algo muito importante de saber. Toda vez que vai tocar de ouvido, tem que estar utilizando o ouvido para conseguir desenvolver e saber exatamente a hora de estar trocando. Então, não é muito difícil e qualquer pessoa é capaz de conseguir tocar de ouvido. Outro exemplo é nas melodias, né? Onde os alunos que estão participando agora do acelerador, você ainda falou para eles, na hora de gravar os vídeos, fazendo as melodias, canta junto.
Então também já está sendo um treino para quando chegar a parte do estudo do ouvido mesmo, eles já vão estar com o ouvido treinado. Então acho que isso já vai facilitar muito, né? Isso é que é a importância de você ter um estudo certo, né? Porque às vezes as pessoas acham que você precisa estudar pequenas partes, fragmentos, para depois você chegar no ouvido, quando você já pode começar ali treinando o seu ouvido numa coisa que é relativamente simples, né? Exatamente, isso que a gente está falando das melodias, de cantar as notas, isso tem muito a ver com a percepção. Isso é um estudo que muita gente acaba não estudando ou subestimando, achando que não é importante. E muita gente acredita que para aprender solos, melodias, a gente tem que ser muito avançado, sendo que isso já é uma das primeiras coisas que eu passo para os meus alunos no início do curso. Porque, de certa forma, você aprende a cantar as alturas das notas. Por exemplo, vamos supor que eu estou num dó. Dó, mi, sol, si. Aqui, si bemol, eu estou cantando o arpejo de um acorde. Então, se eu precisar cantar um acorde, eu sei cantar. Se eu precisar cantar um acorde de dó menor, por exemplo, dó, mi bemol, sol, si. Por exemplo, essas notas que eu tô cantando, eu tenho a altura delas entre a terça e entre a segunda. Mas como que treina isso? Existem várias formas, mas a primeira eu sempre uso com meus alunos no início as melodias, porque elas cantam lendo as notas e normalmente todo mundo começa a cantar as notinhas. Por exemplo, vou cantar parabéns para você, as notas, a melodia seria sol, sol, lá, sol, dó, si, sol, sol, lá, sol, ré, dó, mi, sol, mi, dó, si, lá, fá, fá, mi, dó, ré, dó, dó. Automaticamente as pessoas cantando, não só essas musiquinhas infantis, mas hinos da harpa, a melodia, elas começam a gravar o intervalo e acaba treinando o ouvido também. Então, se parar para pensar, para tocar de ouvido, é uma sucessão de informações, de estudos que a gente faz desde o começo que prepara o ouvido da gente no futuro para conseguir desenvolver. Então, algumas pessoas acreditam, voltando àquela primeira parte que a gente falou, um dos mitos é as pessoas acreditarem que precisa ter dom ou nascer já sabendo tocar de ouvido, senão não é possível tocar. Sendo que, na verdade, não. Se você faz uma sequência de estudos desde o início da forma correta, você já começa a treinar e melhorar o seu ouvido automaticamente. Mas muita gente não treina melodias, não treina solo, não segue esse plano de ensino, essa cronologia que eu falo para vocês e acaba estudando por conta. E por conta disso acaba não evoluindo e não sabendo por quê. E pelo fato de não ter evolução, qual que é sempre a desculpa? Ah, eu não tenho capacidade, eu não nasci com dom para isso. Ou eu devia ter nascido numa família de músico para mim conseguir aprender a tocar de ouvido. Na verdade, não. Tem muito mais a ver com a forma que você estuda do que propriamente dito pelo fato do seu dom ou pela família que você nasceu, se é de musicista ou não. Então, já está aí uma prova que não precisa ter dom e também não precisa ter um bom ouvido para tocar de ouvido. Assim como todo mundo é capaz de aprender a tocar uma música lendo cifra, ou tablatura, ou partitura, tocar de ouvido é a mesma coisa. É só estudar, saber o que estudar e seguir um plano de estudo que todo mundo é capaz de ter essa evolução.